Se o trabalho é, portanto, parte da coluna cervical do Brasil desenvolvido, justo, que vai se erguendo, o Ministério do Trabalho, indispensavelmente, deve estar à altura desse imenso desafio. É preciso que seja ágil, transparente, inovador, precisa fazer parte da discussão, da formulação e da implementação de políticas econômicas e sociais que nos conduzam pelos caminhos que finalmente hoje se abrem para o nosso país. E o caminho das sociedades humanas, senhora presidente e meus queridos amigos, tem o nome da história. Ela é muito maior do que os nossos pequenos desejos. Também o retrato de uma soma milagrosa desses pequenos desejos individuais que, numa coletividade, geram uma vontade capaz de conduzi-la à transformação da vida. Muito mais do que a mim, é a essa história que se deve a generosidade e a ousadia da presidenta escolhida pelos brasileiros em ter trazido esse jovem a tamanha responsabilidade e desafio. O sobrenome que possuo integra a linhagem de brasileiros ilustres, que se inicia com Vargas, prossegue com João Goulart e flui para a figura querida e saudosa de meu avô, Leonel Brizola. Nós sabemos que o desemprego no Brasil está hoje nos mais baixos patamares de nossa história, 6,5% em março. Trata-se de um contraste gritante, mas em nosso favor, quando se compara com a situação vivida nos países das economias desenvolvidas, como é o caso dos Estados Unidos e da Europa. Além disso, o Brasil vive uma era de formalização do emprego e não de precarização. Mais emprego, mais trabalhadores protegidos e com bons salários é a situação que nós vivemos hoje e perseguimos sistematicamente. É assim, muito significativa a circunstância que traz ao cargo de ministro um jovem que representa, inclusive no sobrenome Brizola, uma história de mais de meio século de lutas sociais, de defesa do interesse nacional, e de conquistas de direitos por parte dos trabalhadores brasileiros. Não bastasse levar o sobrenome Brizola, o novo ministro do Trabalho carrega consigo a história de seu tio-avô, João Goulart, ex-presidente da República. Em 1953, vejam, senhores, que coincidência, também aos 34 anos, também jovem e determinado, Jango foi empossado ministro do Trabalho do governo democrático de Vargas. Foi Jango quem deu à pasta do trabalho grande peso político e grande dimensão. Assim, nomear como ministro do Trabalho e Emprego Carlos Dauti Brizola Neto reforça, em meu governo, o reconhecimento da importância histórica do trabalhismo na formação do nosso país. O trabalhismo está na memória dos brasileiros porque está gravado numa longa trajetória de conquistas. A jornada de 8 horas, o salário mínimo, o direito à organização sindical, a adoção de uma legislação de proteção ao trabalhador. É esse passado, junto com o presente marcado pela expansão do emprego e da renda, e, sobretudo, o futuro, que construiremos ainda mais próspero para o povo brasileiro, para o trabalhador brasileiro, para os empresários brasileiros, para a juventude brasileira, que contarão, a partir de agora, com a força simbólica, com a capacidade de trabalho, com a qualidade e com a liderança do nosso novo ministro do Trabalho e Emprego. Seja muito bem-vindo ao meu governo, Brizola Neto.